Graça e paz, meus irmãos. Nesse momento, dando início ao nosso curso de terça-feira, de adoração e louvor ao Senhor. E nesse momento, queria estar deixando uma palavra de reflexão para a nossa meditação, que se conta lá em Atos 18, 9 e 10, que diz assim: E disse o Senhor em visão a Paulo: Não temas, mas fala e não te cala, porque eu sou contigo, e ninguém falará mal de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Aqui eu entendo, para o nosso dia de hoje, que nós estamos vivendo nessa pandemia que está assolando o nosso Brasil, está assolando o mundo, que aqui ele fala para Paulo: não temas, que eu estou contigo. E também ele está comigo, está contigo, meus irmãos. Então que a gente não venha calar a nossa boca, não venha ficar quieto. Nesse tudo que está acontecendo, nós continuamos adorando e clamando ao nome do Senhor, porque assim como essa cidade tinha muito povo, o nosso Brasil também tem, e as pessoas precisam da nossa adoração, do nosso clamor e do nosso jejum. Então que a gente continua clamando e adorando o nome dele, porque ele está comigo e está contigo. Ele não está dormindo, ele continua caminhando comigo e contigo. E que cada um de nós venhamos fazer aquilo que o Senhor já preparou para cada um de nós, para continuar adorando ao nome dele, que é mais importante. No meio dessa pandemia toda que está acontecendo, é para mim e você não calar, não temer, porque isso vai passar, porque o Senhor está comigo e está contigo. E nesse momento estarei dando oportunidade para o Ministério de Louvor. Ó profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos, quão impenetráveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para ser restituído? Por meio dele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Não, nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Te oferecer, é tudo sobre você, tudo para você, Jesus. E quem sou eu? O que eu tenho para te oferecer? É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Você é santo, santo, santo. Santo, 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 é tudo sobre
é santo, santo, santo. Santo, santo, santo. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. E quem sou eu? O que eu tenho pra te oferecer? É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. E quem sou eu? O que eu tenho pra te oferecer? É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Você é santo, santo, santo. Santo, santo, santo. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Você é santo, santo, santo. Santo, santo, santo. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Não, nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Não, nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Estarei passando a oportunidade para a irmã Nicole, que vai estar orando por esses irmãos que perderam seus entes queridos, por essas famílias que precisam de uma palavra de conforto, mas nesse momento que o Espírito Santo venha estar tocando no coração de cada um, que o Espírito Santo venha estar fortalecendo a vida de cada um, porque nós sabemos que é muito triste, mas só que o único que pode confortar nesse momento, nessa tristeza, é Deus. Então, após a oração da Nicole, o Ministério de Louvor está com a oportunidade. A paz do Senhor, igreja. Estou aqui hoje para poder fazer uma oração. E antes dessa oração, eu vou deixar um texto para nossa reflexão. Se encontra em João 42, no versículo 2, diz assim: Agora eu compreendo que o Senhor pode fazer todas as coisas, e ninguém pode impedir o Senhor de realizar os seus planos. Deus, ele é completamente soberano, e não importa o que esteja acontecendo na nossa zona natural, o Senhor, ele é acima de tudo isso, ele é acima de todas essas coisas, de todos os adventos, de todas as circunstâncias, e ele pode fazer todas as coisas. Ele tem o poder da vida e da morte nas mãos. Então que hoje você não perca essa esperança. E nós vamos estar orando agora. Eu quero convidar você também para estar orando pelas famílias que tiveram percas durante esses dias, né? Por nossos irmãos próximos a gente que perderam pessoas. Nós perdemos pessoas porque eram nossos também, eram os nossos irmãos. E mexeu muito com a gente, com todo mundo. E a gente vai estar fazendo essa oração agora. Eu peço que você feche seus olhos, volte seu coração para Deus. Eu sei que é muito difícil agradecer, é muito difícil entender tudo o que acontece, mas o Senhor, ele é soberano sobre todas as coisas. Deus, nessa noite, Jesus, nós queremos te glorificar, Pai. Nós queremos, ó Deus, levantar o teu nome, Jesus, que é santo e soberano. Jesus, eu quero, Pai, te exaltar, Senhor Jesus, porque o teu poder, ó Pai, é superior a todas as coisas. Deus, eu quero te glorificar, Senhor Jesus, porque Tu nos salvou, Tu nos resgatou, Tu nos elegeu e nos predestinou para sermos como Tu és. Então, Deus, eu quero te orar, Senhor, eu quero falar a Ti, Senhor, eu quero levar a Ti nessa noite. Pai, o nosso coração entristecido, eu quero levar a Ti, Senhor, os anseios, ó Deus, da nossa alma. Deus, as perguntas e questionamentos, ó Deus, que vêm sobre o nosso coração. Deus, que nessa noite nós lancemos sobre Ti. Deus, e oramos, Senhor Jesus, pelas famílias, Senhor, da irmã Valéria. Deus, oramos pela família, Senhor, da irmã Paula. Deus, oramos, Jesus, pela família da irmã Francisca.
Francisca, Deus, e por tantos outros, Senhor Jesus, que são nossos irmãos, e Deus, e nós compadecemos com eles, nós choramos com eles, Senhor Jesus, nós nos amedrontamos, Deus, nós ficamos ansiosos e preocupados, Senhor, mas em Ti, ó Deus, nós encontramos refúgio e fortaleza, em Ti, Jesus, nós encontramos, Senhor, a rocha firme, Deus, e nessa noite, Senhor, entra, Deus, nas nossas casas, entre, Deus, nos nossos lares, ó Deus, com Teu Espírito da verdade, com Teu Espírito Consolador, Senhor Jesus, venha de encontro, Deus, às nossas ansiedades, Senhor, Deus, tire, Senhor, todo medo, Deus, do nosso coração, do nosso interior, Deus, que essas famílias, ó Deus, experimentem a Tua paz, Senhor Jesus, em meio à guerra, experimente, Senhor Jesus, do Teu amor, Senhor Jesus, e manifeste, Deus, esse amor, Deus, dentro dessas famílias, Deus, com os nossos irmãos, Deus, que embora distante, Senhor Jesus, através, ó Deus, das nossas orações, através de mensagens, que nós sejamos acolhidos e unidos, Senhor Jesus, neste tempo difícil. Deus, ativa, Jesus, a nossa fé para que nós não desistamos, para que nós não viemos olhar para trás, Senhor Jesus, e não abandonar uns aos outros, mas, Deus, que o pouco que nós temos, nós possamos unir para nos fortificar, para crescer, para avançar, Senhor Deus, em nome de Jesus, Senhor. Guarde essas famílias, guarde a família de todos nós, Senhor, da Tua igreja. Deus, nos preserve, Senhor, nos faça entender que o Senhor é soberano sobre todas as coisas, nos faça entender, Deus, que é a Tua vontade, Deus, que está sendo feita, Deus, sobre a terra. Deus, nos faça entender, Senhor Jesus, que este é o tempo, Pai, onde nós devemos voltar para Ti, Deus, e nos arrependermos, Senhor. Então, Deus, derrame, Deus, o Teu bálsamo, Senhor Jesus, de afago, Senhor, de paz, de consolo, Senhor, sobre a Tua igreja, sobre as famílias, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Da minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em Ti, mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que Você me diz. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Você está no controle, então me esconda no Teu coração, me amarre a Ti, pra eu não desistir. Eu não quero mais fugir da Tua vontade, pra mim eu sei que vai ser difícil, mas Você estará sempre comigo. Voltar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar, me lançar.
você sente por mim, eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar as muitas águas, nunca levarão o amor que você sente por mim, eu sei que tudo vai se cumprir. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Então vem, aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Oh, me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Oh Deus, aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Olá, irmãos, graça e paz. Nesse momento nós estaremos fazendo um momento de oferta e eu queria deixar para os irmãos uma palavra que fica lá em Provérbios 3:9, que diz assim: honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Nós sabemos que nesse momento tão difícil que temos vivido, o Senhor não tem nos deixado faltar nada, o Senhor tem suprido todas as nossas necessidades, o Senhor tem enviado pessoas para estar ajudando algumas pessoas, e nós temos que agradecer ao Senhor e honrar Ele com as nossas primícias. Nesse momento eu estarei fazendo a oração pelas ofertas, amém? Senhor Jesus, diante da Tua presença neste momento, eu quero Te agradecer, Senhor Jesus, porque o Senhor tem suprido as nossas necessidades, porque o Senhor tem estado conosco, Senhor Jesus, em todas as horas, Senhor Jesus, e em tudo, Senhor Jesus, que estamos fazendo. Eu quero entregar, Senhor Jesus, as ofertas em Tuas mãos, os dízimos, Senhor Jesus, que o Senhor possa, Senhor Jesus, prosperar, Senhor Jesus, que o Senhor possa, Senhor Jesus, entrar com a multiplicação, tirar todo o devorador, tudo que não provém de Ti, Senhor Jesus, que os meus irmãos, Senhor Jesus, eles possam ver, Senhor Jesus, os Seus prodígios e sinais, Senhor Jesus, em tudo quanto fizer, Pai. Em nome do Senhor Jesus, é isso que eu Te oro, Pai. Amém. No momento estarei passando
para a tia Cleide. Ela estará orando pela perseverança da igreja. Nós sabemos que uma igreja que persevera em oração, uma igreja que busca, uma igreja que se põe de joelhos, intercedendo pela vida do próximo, intercedendo pelos irmãos, intercedendo pela igreja, pelo pastor, é uma igreja que consegue suportar as coisas junto, é uma igreja que consegue crescer junto, é uma igreja que consegue prosperar. E eu quero deixar uma palavra para os irmãos, que fica lá em Salmos 125:1, que diz assim: os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Nós sabemos que se a gente continuar firmes na presença do Senhor, continuar em oração, continuar buscando, continuar perseverando, nós sabemos que nós iremos alcançar aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Há uma promessa para esse tempo, há uma promessa para a nossa igreja, e nós sabemos que nós só iremos alcançar isso se nós estivermos de fato aos pés do Senhor, que é o lugar mais alto aonde que podemos chegar. E nesse momento a tia Cleide estará fazendo essa oração pela perseverança da igreja, pela igreja. Amém? A paz do Senhor, igreja. Nós estamos saindo de uma campanha de 7 dias de clamor, né? E nós oramos pela economia, pela saúde, oramos pelo o pastorado, né, os ministérios, família pastoral, oramos pelo avanço da igreja no mundo. E hoje eu quero, junto com você, orar pela igreja perseguida. Mas antes eu gostaria que nós fizéssemos uma reflexão. Eu estava olhando o culto que a Thaís pregou no domingo, e ela falou sobre Acabe, sobre Jezabel, sobre Elias. E aí eu fiquei prestando atenção que em 1 Reis 19, no 18, fala que o Senhor fala para Elias que ele ainda tinha 7.000 que não se dobraram, né? E aí a gente entende que naquele tempo a igreja era perseguida, diante do decreto de Jezabel, ainda 7.000 não se dobraram a Baal, né? E aí nós percebemos que hoje, no mundo, nós temos igreja perseguida. E nós louvamos ao Senhor que aqui no Brasil, nós podemos falar da palavra do Senhor. Nós podemos ir às praças, nós podemos falar do Senhor aonde estivermos. É lógico que nós estamos vivendo um tempo de pandemia, que nós estamos dentro da nossa casa, sim, mas isso não tem impedido da gente falar da palavra do Senhor, da gente evangelizar, da gente pregar, né? Então eu queria nesta hora que você refletisse sobre isso, né? No mundo onde a igreja tem sido perseguida, nós precisamos glorificar o Senhor, porque nós temos esse privilégio de poder falar desse Deus maravilhoso, falar de tudo aquilo que Ele tem feito em nossas vidas. Nós sabemos que tem sido tempos difíceis, tempos de perdas, mas nós precisamos entender que o que vai permanecer é aquele que não vai se dobrar. O que vai entrar pela porta estreita é aquele que não se dobra. E aí, diante de tanta dificuldade, a gente vê na Bíblia falar de tribulações, a gente vê na Bíblia falar de guerras, e aí lá em 1 Coríntios 13 fala do amor, né? O amor que tudo suporta, o amor que tudo espera. E nós temos vivido tantos dias difíceis, né? E precisamos entender que o amor de Deus está acima de tudo isso. O amor de Deus por mim e por você está acima de todos os acontecimentos. Nós temos chorado, nós temos ficado tristes, mas a igreja do Senhor precisa perseverar. Então eu quero convidar você agora a estar orando comigo. No final do capítulo 13 em 1 Coríntios, fala assim: e agora o que permanece é a fé, a esperança e o amor. Amém? E o amor é o maior deles. E nós precisamos estar orando um pelos outros. Isso é amor. Amém?
Quando eu me coloco na brecha para orar pela igreja, pelo povo, isso é amor. E eu quero te convidar a estar orando comigo nesta hora, por essa igreja que tem sido perseguida sim, mas tem prevalecido, porque nós cremos num Deus que tudo pode. Amém? Senhor, nós queremos te louvar nesta noite. Queremos engrandecer o teu nome e te agradecer, Senhor, pelo privilégio que nós temos, Senhor, em te adorar, em exaltar o teu santo nome, que mesmo em dias difíceis, em dias de dor, Senhor, nós podemos olhar para o monte e saber que de lá vem o nosso socorro. Pai, nesta hora eu quero colocar a igreja, Senhor, a igreja que tem sofrido, a igreja que tem sido perseguida, Senhor, a igreja que tem sido blasfemada, Deus, em tuas mãos. E eu quero te pedir nesta hora, Pai, que o Senhor venha fortalecer a tua igreja, que o Senhor venha derramar sobre o teu povo, Senhor, uma unção de renovo, de força. Ah, Pai querido, que diante das dificuldades nós não venhamos, Senhor, Deus querido, se dobrar a outros deuses, mas nós venhamos, Senhor, ter a certeza que tu tens estado conosco, que o Senhor tem, ó Deus querido, guardado as nossas vidas, porque a tua palavra diz que o Senhor é o Deus que te guarda. E nós precisamos entender que o Senhor está guardando a igreja, que o Senhor está guardando o teu povo. Então, nesta hora, eu quero entregar essa igreja, a igreja, ó Deus querido, que a tua palavra diz que as portas do inferno não vão prevalecer. E nós cremos na tua palavra, porque é a tua palavra, meu Senhor. É a palavra da verdade. É a palavra, Senhor, que nos edifica, que nos eleva a confiar em ti. Pai, eu entrego a igreja perseverante, a igreja que não vai se dobrar, a igreja que vai permanecer firme e inabalável diante de todas as situações, mas ela vai perseverar, porque tu és o nosso socorro, tu és o nosso refúgio, tu és a nossa força. Eu quero te agradecer, Pai, e colocar toda a vida da igreja em tuas mãos. Senhor, e não é só no Brasil, mas é no mundo. A igreja que persevera, essa vai reinar contigo, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor Jesus os abençoe, em nome de Jesus. Está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Você crê nisso? Deus enviou seu Filho amado para perdoar, para me salvar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo
andarei sem medo, então terei vitória, verei na glória o meu Jesus que vive está, porque Ele vive. Cante! Porque Ele vive, temor não há, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está nas mãos do meu Jesus que vive está. A paz do Senhor, amados. Boa noite. Hoje estou aqui para trazer uma palavra, uma meditação para as nossas vidas. A palavra de Deus que nos ajuda, nos impulsiona, nos move para continuarmos, né? Então a palavra do Senhor está em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, a partir do versículo 16, para a nossa meditação de hoje. Está escrito assim, no capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, no versículo 16 também, diz assim: E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha o espírito de adivinhação, o qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os lançaram na praça, levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: Estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem a costumes que não é lícito receber e nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados rasgaram-lhes os vestidos, mandaram açoitá-los com vara. E, havendo-lhes dado muitos açoites, lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardassem com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oraram e cantaram hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente veio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se lhe abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Louvado seja o nome do Senhor. Essa semana eu fiquei muito confrontada e diante de tantos acontecimentos, de tantas perdas, de tanta tristeza, de tanto choro, de tanta súplica, de tanta
pedido de misericórdia, de clamor a Deus, eu fui levada a estar lendo esse texto e fui confrontada com ele, né? Fui confrontada com esse texto, fui confrontada com a situação que Paulo e Silas estavam vivendo. E durante essa semana, desde de semana passada, né, no quarta-feira, nós estamos, né, o Ministério de Oração, estávamos orando, louvando ao Senhor, trazendo uma palavra, nos ajudando, nos fortalecendo, né, uns aos outros. E durante essa semana, alguns dos nossos irmãos teve perda. Durante essa semana, alguns dos nossos irmãos testemunharam que estavam sofrendo uma ansiedade, que estavam com sua alma chorando, que a sua alma estava angustiada. Nós tivemos vários testemunhos. Deus é maravilhoso, foi tremendo esses momentos de oração. Mas eu fiquei confrontada com esse texto, com a situação de Paulo e Silas. E diante dessa leitura, a leitura desse texto, eu quis trazer um tema para essa pregação. E aí eu pensando no texto, eu coloquei o tema para essa pregação que diz assim: quem poderá parar ou deter a igreja que persevera? Quem poderá parar ou deter a igreja que persevera? E aí eu comecei a ler o texto, né? E aí eu fiquei meditando, fiquei pensando naqueles açoites, né, de Paulo e Silas. Eu fiquei imaginando que eles sofrendo, todo machucados, né? Foram açoitados com varas, sem luz, né? Porque o texto diz que arrancaram suas roupas e depois açoitaram e depois levaram para o cárcere, para a prisão. Mas não era uma prisão comum, era uma prisão embaixo de outra prisão, era no cárcere interior. Era no lugar que não tinha luz, né? Diz o texto no versículo 27, que não tinha luz. Esses cárceres geralmente eram lugares úmidos, fétidos, né? Sem luz, com pouco ar, com pouca ventilação. E aí a gente fica imaginando, eu fiquei imaginando, além deles estarem sofrendo com dores e certamente com fome, já era quase meia-noite, e eles estavam nessa situação, no escuro, sentindo dor, sofrendo, né? E eu fiquei imaginando que quando eu levei varadas, né? Eu levei muitas varadas. Louvado seja Deus por isso. Minha mãe me deu muitas varadas. Mas não teve uma varada que não foi para minha correção. Não teve uma varada que não foi para endireitar o meu caminho, para que eu hoje chegasse, para que eu hoje fosse quem eu sou. E diferente dos açoites, das varadas que Paulo e Silas sofreu. A varada de Paulo e Silas foi de ódio, foi de querendo realmente destruí-los, porque eles tirou, né, como diz a palavra, a esperança do lucro, a esperança que eles tinham. Eles ganhavam dinheiro com a adivinhação daquela moça, daquela jovem. E essa semana, eu vendo uma reportagem, tem uma jovem, não sei quantos anos, mas devia ter uns 26 anos, a reportagem dizia que a empresa dela, né, ela era presidente dessa empresa, e a empresa dela estava sendo denunciada por causa da fraude, né, por causa do roubo, lá a fraude nos respiratórios, dos respiradores, né?
nos aparelhos para respiração das pessoas que estão com Covid-19. E aí depois, eles fazendo uma pesquisa, um procurado lá, eles viram que o pai dela era o empresário, era o presidente, por conta dele estar sendo, já também, já ter uma causa, né, já ter uma denúncia contra ele, ele colocou essa empresa no nome dessa jovem. E aí eu fiquei meditando nisso tudo. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, como sofreu, como que esses homens sofreram, como que esses homens, por não ter feito nada, eles só libertaram uma pessoa que estava cativa, que estava nas mãos, estava oprimida nas mãos de Satanás. E eles simplesmente eles expulsaram aquele demônio que estava naquela moça. E aí eu fiquei imaginando e refletindo sobre essa palavra, né? Eles naquele lugar escuro e por certo não dava nem para ver um ao outro, né? Certamente devia estar cada um no lugar, porque diz que eles foram amarrados seus pés, né? Num tronco, então certamente cada um estava num lugar. E aí eu fiquei imaginando que em alguns dias, né, alguns meses atrás, nós, nossa igreja, que estávamos congregando, que estávamos juntos, nós estávamos cantando e a nossa voz era imponente, né? A nossa voz, ela soava de uma maneira assim firme. A gente cantava acreditando naquilo que a gente estava cantando. E aí eu comecei a meditar nessa canção que a Kailane vai estar cantando agora. Nós vamos estar prestando atenção nesse louvor e a gente vai voltar com a palavra. Amém? Eu quero muito mais, eu preciso ir além e estou à procura.
aí eu pensando nesse louvor, fazendo uma junção desse louvor, certamente não foi essa canção, certamente não foi uma oração dessa forma, mas eu fiquei pensando que se Paulo estava lá na cadeia, num lugar escuro, e de repente querendo saber onde estava Silas, como é que Silas estava, porque foi ele que chamou Silas para ir com ele, né, para pregar. Barnabé não foi mais, por conta deles ter tido uns probleminhas, né, por conta de Marcos, e aí João Marcos, e aí eles se separaram, e ele chamou Silas para ir, Silas e Timóteo, para ir com ele. Lucas também, se não me falha a memória, para ir com ele para pregar a palavra. E aí eu imaginando que Paulo queria certamente saber como é que estava Silas, né? Ver Silas, mas estava tudo escuro. E aí eu comecei a pensar que Paulo começou a orar assim: Senhor, tá tudo escuro aqui, não dá para ver Silas, não dá para saber como é que Silas está, mas o Senhor é a luz, o Senhor é a nossa luz. Sabe, Senhor, resplandece aqui para que dá luz para Silas, para que Silas tenha coragem, força. E aí eu fiquei imaginando assim que Silas, ouvindo a oração de Paulo, Silas falar assim: Paulo, isso que você disse agora, essa oração que você fez, isso dá uma canção, Paulo. E aí eu fiquei imaginando, né, porque eu viajo, sabe, irmãos, na palavra do Senhor, e minha cabeça, ela vaga, né? E aí eu fiquei imaginando eles dois nesse diálogo, e Silas falar assim: peraí, Paulo, deixa eu colocar uma melodia nisso que você disse. E aí eu fiquei imaginando Silas falar assim: quando a luz se apagar. Aí eu pensei, Paulo falando assim: então calma, Silas, porque essa canção, ela pode se tornar uma oração. E aí eu fiquei meditando, né? Ele falando, eles conversando, Silas cantando: quando a luz se apagar, quando a música calar, quando o mover passar, eu só quero você, só quero você, Jesus, Jesus, Jesus. E aí eu fiquei imaginando eles cantando. E aí eu me retratei para nós, igreja, quando estávamos congregando, quando estávamos todos juntos, estávamos sorrindo, havia alegria, não estava acontecendo nada dessas coisas, e nós estávamos cantando quando a luz se apagar, quando a música calar, quando o mover passar, eu só quero você, Jesus. E aí eu comecei a me perguntar: Senhor, será que a tua igreja, ela entendeu o que ela estava cantando? Será que a tua igreja, Senhor, ela compreende que o Senhor é um Deus que o Senhor nos aponta aquilo que vai acontecer, que o Senhor nos faz cantar aquilo que vai acontecer? Será que a tua igreja, ela presta atenção naquilo que ela canta? E como os irmãos sabem, eu tenho 2 irmãos que fazem parte do Ministério de Louvor. Meu filho faz parte do Ministério de Louvor. E sempre foi assim um questionamento meu e uma indagação minha de falar para eles assim: olha, prestem atenção no que vocês cantam, não procura pesquisar a música e pegar a música porque a canção é bonita, porque é legal. Não, presta atenção na letra da canção, porque a letra da canção tem que mover a igreja a entender aquilo que ela está cantando, a viver aquilo que ela está cantando. E hoje eu vejo exatamente o retrato disso
quando a luz se apagar, quando a música calar, quando o mover passar. Eu me vejo e vejo que alguns dos nossos irmãos estão vivendo exatamente isso, porque de verdade, irmãos, esses dias todos, a nossa alma dizia assim, não canta, não tem motivo para cantar. A nossa alma dizia, não fala, porque não tem motivo de exaltar a Ele. Não diz isso, porque não é verdade. A nossa alma dizia isso. Mas o nosso espírito, o espírito que nos inflama, que nos posiciona a Jesus, que nos leva a adorá-lo, que nos leva a acreditar na palavra, que nos leva a entender que ele se antecipa, porque ele se antecipou. Quando Deus colocou no espírito de alguém para louvar com esse hino, ele já estava se antecipando, ele já estava antecipando para a igreja. Vocês vão sofrer aflições, mas fiquem calmos, aquietem-se, porque eu sou com vocês. E eu fiquei indagando sobre essa situação toda e vendo tudo que Paulo e Silas estavam vivendo, e comecei a cantar aquele hino, e eu comecei a dizer para minha alma, aquieta-te, espere em Deus, pois ainda o louvarei. E eu comecei a dizer, quando a luz se apagar, quando a música calar, quando o mover passar, eu só quero você, só quero você. Foi difícil, foi muito difícil para mim dizer isso com verdade. Foi muito difícil para mim tirar esse louvor, para mim cantar. Mas eu comecei a falar assim, não, alma, aquieta, fica calma, respira, acalma. E aí eu comecei a louvar ao Senhor. Quando a luz se apagar, quando a música calar, quando o mover passar, eu só quero você, só quero você. Jesus, Jesus, só quero você, eu só quero você, só quero você, só quero você. Aleluia. E durante toda essa semana, nós estivemos no Ministério de Oração orando, clamando, suplicando, orando, suplicando, louvando ao nosso Deus. E hoje foi muito difícil. Hoje foi muito difícil. Hoje foi extremamente difícil. Porque hoje, alguns dos nossos irmãos que fazem parte do Ministério de Louvor, de Oração, que durante toda essa semana estava conosco, o Daniel, Roberta, que fazem parte do Ministério de Oração, estavam gemendo, estavam chorando, estavam sofrendo, mas estavam conosco ali. E não tivemos a Paula, o celular dela, esses dias todos estava com o celular ruim, e hoje nós recebemos a notícia de que o esposo de Paulo, Osiel, o irmão Osiel, tinha falecido. E foi muito difícil.
foi extremamente difícil. Não poder estar com a Paula. Já sabíamos que não poderíamos estar com o Daniel, com Roberta, mas nem pelo celular nós poderíamos estar com a Paula. E foi muito ruim, eu tenho certeza que para todos nós que conhecemos Paula, que conhecemos a força da Paula, que embora pareça ser um bibelô tão frágil, mas uma mulher muito forte, muito guerreira. E nós não podemos abraçar a Paula, nós não podemos fazer um carinho na Paula, um cafuné na Paula. A Paula que todas as vezes que a gente buscou a Paula, que a gente procurou a Paula, que a igreja procurou a Paula, nunca teve uma resposta de não. E eu mesmo fui uma pessoa que sempre falei, Paula, você tem que aprender a dizer não. Você tem que aprender a dizer não. E a Paula, com o jeito dela, falava assim, é verdade, mas ela não dizia não. Ela não dizia não, porque ela é uma intercessora nata. Ela foi chamada para isso. Ela foi atraída por Deus para isso, para orar, para interceder, pela causa do outro. E exatamente hoje, nesse dia, a gente não pôde abraçar a Paula. A gente não pôde fazer um carinho com a Paula. E foi muito difícil. Foi muito difícil, está sendo muito difícil. Mas eu louvo a Deus, porque eu comecei a indagar, Senhor, eu faço ou não faço videochamada hoje? Será que vão me achar insensível? Que vão achar que eu estou insensibilizada, insensível a tudo que está acontecendo? E Deus falou assim, não, você tem que fazer. Você tem que fazer. E para minha surpresa, irmãos, começamos a orar às 6 horas, juntos, nós estávamos fazendo videochamada, entrava 4 pessoas a cada videochamada, e nós choramos, nós suplicamos, nós lamentamos, nós engrandecemos o nome do Senhor, porque Ele é digno de adoração. A circunstância não pode deixar que a gente cale os nossos lábios, e justamente o tema que nós tiramos, né, que o Espírito Santo trouxe ao nosso coração, como eu disse, ele se antecipa. O tema que ele trouxe ao nosso coração para essa campanha de oração foi a fé tem uma voz. E pela fé tem uma voz, a gente não podia se calar hoje, de jeito nenhum. E justamente hoje, a oração era pela igreja perseverante, pela perseverança, pela continuidade da igreja. E aí o Espírito Santo tocou no meu coração, não, tem que continuar. E nós viemos e nós oramos, tivemos o Daniel, tivemos a Roberta, louvado seja Deus. Deus fez coisas tremendas e extraordinárias. Tivemos conosco o irmão Guarazil, o esposo da Cristina, foi maravilhoso. Ele pôde orar junto conosco, chorar junto conosco, interceder, louvar a Deus junto conosco, foi maravilhoso. E é isso que eu quero trazer para a igreja, que a gente não pode parar, que a circunstância não pode parar a igreja, que as circunstâncias e os acontecimentos que são horríveis, são terríveis, são para nós chorarmos e lamentarmos mesmo e clamar muito por misericórdia do Senhor. Mas a gente não pode parar. A igreja, é o momento da igreja se levantar, é o momento da igreja
gritar para os 4 cantos que o Senhor é o nosso refúgio, que Ele é a nossa fortaleza, que Ele é o nosso socorro presente, que Ele não nos desampara, que Ele é aquele que nos sustenta, que embora pareça estar tudo reviravolta, embora pareça que Ele não está vendo, Ele está vendo. Ele está ciente de tudo, que nada fugiu e nem fugirá do controle das mãos do nosso Senhor, do nosso Pai, do nosso amigo. Ele é o nosso amigo. E eu trazendo meditando na leitura desse texto, nós vimos que nesse contexto, nessa situação toda que aconteceu aqui, nessa prisão de Paulo, nesses açoites, e quando eles cantavam e louvavam ao Senhor, aconteceu exatamente o motivo pelo qual eles foram para a Macedônia. Eles foram para pregar a palavra do Senhor. E o louvor e a oração de Paulo e Silas trouxe salvação naquele cárcere. Trouxe salvação na família do carcereiro. E é isso. Essa dor, esse sofrimento, essas perdas há de trazer para a igreja do Senhor salvação, há de trazer para a igreja do Senhor vitória, porque a palavra de Deus fala sobre isso, né? Que nesses momentos de luto, no momento de luto, é momento de reflexão, é momento de nós pararmos e dar uma olhadinha no que está acontecendo à nossa volta, refletir no que está acontecendo à nossa volta, voltar a Deus, voltar para Deus. Então esse é um desafio, esse é uma proposta que eu faço, esse é um clamor que eu deixo aqui para a igreja do Senhor. Não permita que os seus lábios se calem. Não permita que a sua boca se feche. Não permita que não saia de dentro de você um louvor a Deus, porque Ele é digno de receber a nossa adoração, o nosso louvor. O Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. E aí, no versículo 34, diz que levando-os à sua casa, lhes pôs a mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a casa. E sendo já dia, os magistrados mandaram quadrilheiros, dizendo: saltai aqueles homens. E o carcereiro anunciou a Paulo estas palavras, dizendo: os magistrados mandaram que vos soltasse. Agora, pois, saia e ide em paz. E aí é o que me chamou mais atenção ainda do que o terremoto. Foi a forma que esse homem de Deus, foi a forma que esses homens de Deus se levantaram. Porque quando eles os prenderam, eles prenderam eles dizendo que eles eram judeus. Mas eles eram romanos. Ele era romano. Paulo era um homem romano. Eles dois eram romanos. E aí diz assim, ó. Paulo diz assim: mas Paulo replicou: açoitaram-nos publicamente, e sem sermos condenados, sendo homens romanos, nos lançaram na prisão, e agora encobertamente nos lançam fora? Não será assim. Mas venham eles mesmo e nos tirem-nos para fora.
Paulo falou assim: da mesma forma que eles nos prenderam, eles vão ter que vir até nós para nos tirar daqui. Olha como a igreja que persevera, que louva o Senhor, que adora o Senhor, que ora ao Senhor, no meio da tribulação, no meio da angústia, no meio da agitação, no meio do vento, olha como é que ela se levanta, com ousadia e com intrepidez. Com ousadia e intrepidez. Eles foram muito ousados. Paulo foi muito ousado. Paulo era muito ousado. Ele sabia que ele era romano, mas se eles prenderam eles como judeus, né? Paulo foi para o cárcere, não falou nada. Mas na hora de ser solto, eles falaram assim: vamos mandar ele para fora daqui, ninguém precisa saber de nada. Eu fico imaginando aqui que eles devem ter descoberto que Paulo e Silas eram romanos. E aí por isso mandaram soltá-los. E aí Paulo vem dizendo assim: açoitaram-nos publicamente. Diante de todo mundo, nós fomos açoitados, nos machucaram, nos prenderam e sem sermos condenados. Nós não tínhamos culpa. Nós não fizemos nada para sermos presos, sendo ainda homens romanos. Nos lançaram na prisão. E agora, encobertamente, nos lançam fora? Não será assim. Mas venham eles mesmo e tirem-nos para fora. Louvado seja o nome do Senhor. Este texto retrata a igreja de hoje que está presa, que não pode sair, que não pode fazer nada. Estamos presos de uma certa forma, porém a nossa boca está livre. Nós temos acesso livre. Nós podemos falar e não nos calar. A nossa fé tem uma voz. E a fé que tem voz, a voz que tem fé, ela fala, ela pronuncia, ela declara que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é o Senhor. E a palavra de Deus diz que houve e há uma declaração para nós como igreja do Senhor. Jesus diz na sua palavra, né, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. E eu reafirmo esta palavra, porque eu creio que a palavra do Senhor é a boca de Deus falando. E eu assumo esta palavra para a minha vida. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Assim eu deixo essa palavra. Espero que os irmãos compreendam. Hoje é um dia que estamos sendo, sim, açoitados por conta das coisas que estão acontecendo. Porém, nós somos uma igreja que temos uma promessa. Somos uma igreja que está debaixo de um legado de Deus. Somos uma igreja que está sobre as mãos do Senhor. Somos uma igreja que tem uma declaração que saiu da boca, não foi de qualquer homem, mas saiu da boca de Deus, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. E hoje é dia de gratidão, de adoração, de louvor ao nosso Deus, porque Ele vive, podemos crer no amanhã. Assim, eu deixo essa palavra, que os irmãos possam ter se alimentado, que os irmãos possam meditar nessa palavra, meditar em tudo que aconteceu com esses homens e trazer para as nossas vidas hoje. Estamos sofrendo, sim. Estamos chorando, sim. Estamos lamentando, sim. Estamos suplicando, sim. Mas, porém, crendo que o nosso Deus está ouvindo a nossa oração e que em breve tudo isso vai passar
e nós juntos cantaremos o hino da vitória. Assim eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Assim que luto minhas